professor Mazio, eu gostaria de dizer que tanto ele como o professor Mazio são horríveis. Horrível. Horrível. E perdemos para o River. Aquilo foi um assalto. Vamos ouvir agora o nosso colega, o professor Cláudio Reis, da Unesp e Campos de Assis. Bom dia. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer ao convite formulado pelo Giovanni e pela Fátima e falar da minha satisfação em participar desse debate, né? Agradecer também a presença dos demais colegas da mesa e falar assim, por último, né? É sempre um risco, né? Mesmo porque, conforme os trabalhos vão se desenvolvendo, essa exposição ao longo do tempo vai fazendo com que vocês elaborem uma imagem de quem está se expondo, né? E aí a gente pode confirmar ou pode não confirmar essa imagem, né? E ao contrário do que os colegas falaram, né? Eu não vou revisar o que eu havia preparado, né? O David trouxe, né? Assim, mas me preocupa um pouco, né? Que se torne uma espécie de temporalidade, né? Pois tudo que foi tratado aqui, né? A princípio que nós estaremos discorrendo parece um pouco equidistante, né? Mas eu espero que a gente consiga apresentar algumas contribuições para o debate e para o tema principal, que é o trabalho e a estruturação produtiva, né? E a nossa reflexão é sobre as articulações entre o trabalho, o sujeito e o desemprego. Dentre as características marcantes e trágicas da nossa época, a questão da precarização é a que mais assusta. A precarização das condições de trabalho aliada à precarização das relações de trabalho e a precarização do próprio trabalho se constituem dados alarmantes e nos apresentam, em termos de futuro, uma perspectiva um tanto quanto sombria. Isso nós podemos observar pelas participações. Uma rápida olhada no passado e uma breve comparação suscita algumas interrogações para as quais nós temos poucas respostas. Causa assombro a maneira como questões da magnitude do trabalho têm sido postas na mesa de negociação, e isso o Tomás acaba de colocar, né? E principalmente na agenda dos nossos políticos, né? Quando nós tínhamos uma esperança, né? E me parece que essa esperança ela está perdendo espaço para o meio. Isso também causa para a gente preocupação. O que temos visto é uma certa subserviência a um estado de coisas que parece irreversível, imutável e previsto como algo natural. É isso que nos preocupa, decorrente da chamada evolução tecnológica ou da nova era, como muitos preferem. A substituição do homem pela máquina, a racionalização do movimento e das próprias relações entre as pessoas constituem-se em sobressaltos, mas o que mais nos preocupa e inquieta é uma relativa conformação com a aparente naturalização de todo esse estado, de toda essa situação que aí nós temos. As ciências humanas estariam sucumbindo à imposição do mecanicismo. A procura incessante pelo mais qualificado estaria criando super-homens em detrimento de uma grande maioria de sub-homens. E quem seriam esses novos super-homens? Os donos do capital? Os donos das armas? Os donos do ardil? Ou qualquer um de nós que venha sobressair? Quais as chances do homem comum? Aliás, ainda é possível falar em homem comum? A reestruturação produtiva passa necessariamente pela redescoberta do indivíduo enquanto pessoa. Todo homem é produto e produção e não pode ficar limitado a um quantitativo ou a um mero fator. Contudo, é necessário que saibamos que a importância do discurso não se concretiza pela ação efetiva. A importância do discurso se concretiza pela ação efetiva. Mas toda e qualquer ação dissociada do discurso é reprodução mecânica.
Nesse sentido, nossa contribuição para o enriquecimento do debate consistirá na articulação entre 3 elementos que consideramos necessários para a reflexão das questões que envolvem o trabalho e as suas correlações: o próprio trabalho, o sujeito do trabalho e aquele que consideramos como a face mais nefasta dos nossos tempos e novos tempos, que é o desemprego. A importância de se estabelecer paralelo entre esses 3 elementos se justifica pelas preocupações a que tenho dedicado parte das nossas investigações enquanto psicólogo organizacional nos últimos tempos. Consideramos importante iniciar nossa reflexão com um breve relato sobre a conceituação do trabalho. Devemos considerar que o trabalho sempre esteve ligado à ideia de utilidade. Ao refletir sobre a ação humana, Bergson escreve que o trabalho humano consiste em criar utilidade. Bacon definia a arte como o homem que se acrescenta à natureza. Contudo, é Marx que define de forma clara e vigorosa a relação que o homem estabelece com a natureza. O trabalho, escreve Marx, antes de tudo, é um ato que se passa entre o homem e a natureza. Nesse ato, o próprio homem representa em relação à natureza o papel de uma potência natural. O trabalho também pode ser visto e entendido sob 2 aspectos que são independentes, mas não excludentes. Tendo como referência a sua etimologia, ele pode ser definido como um castigo, infringido através de uma pena. A analogia ocorre com o trabalho no campo, considerado como fadigoso e cansativo. O segundo aspecto, mais suave, estaria ligado ao trabalho criativo, aquele que é produzido pelo artesão, ou o trabalho poiesis, a poesia que motiva quem trabalha e dá sentido e identidade ao objeto produzido. É aquilo que nós poderíamos chamar de obra gerada pelo prazer. Embora a analogia que se estabelece entre o trabalho no campo, dada a sua extenuância e o castigo, a tortura do tripado, não se pode afirmar de maneira impositiva que todo o trabalho campal é dissociado do prazer. Podemos considerar que o princípio do prazer está relacionado à satisfação da necessidade, e o trabalho campal pode satisfazer necessidades. Ele pode ser motivador e prazeroso, basta que haja identificação entre trabalho e trabalhador. A fonte do prazer relaciona-se à possibilidade do indivíduo encontrar na atividade que produz uma referência simbólica, uma espécie de fruto que só ele pode produzir. É uma espécie de filho desejado. Essa relação paternal de criador e criatura é modelo de trabalho que foi sepultado pela máquina e pelas relações comerciais que surgiram com o advento da maquinaria, do trabalho coletivo e da produção em larga escala. Quando as relações de troca cedem lugar às relações de compra e venda, o indivíduo passa a comercializar não o seu produto, mas a sua capacidade de produzir ou a sua força de trabalho. O trabalho é ação, mas não é todo tipo de ação. Braverman afirma que toda forma de vida presente no ambiente natural desempenha atividades cujo objetivo é apoderar-se dos recursos desse mesmo ambiente, garantindo as condições necessárias à sua sobrevivência e perpetuação da espécie. Contudo, o ato de apoderar-se da natureza não pode ser considerado como trabalho. Trabalho é toda atividade que altera o estado natural das coisas, melhorando a sua utilidade. Homens e animais atuam sobre a natureza, mas somente o homem é capaz de pensar, figurando o objeto na mente antes de transformá-lo em realidade. Braverman vai mais longe ainda, afirmando tacitamente que o homem não apenas transforma o material sobre o qual opera, imprime ao material o projeto que tinha em mente, que tinha na consciência. Ao imprimir o que tinha em mente, ele se projeta sobre o objeto criado. Recordando Marx, ao agir sobre o mundo externo, transformando, o homem transforma sua própria natureza, desenvolvendo aquelas habilidades que estavam adormecidas. É esta identificação que o esquema de produção taylorista e fordista nega ao trabalhador, fazendo com que haja uma negação de sua própria natureza. Com a expansão do capitalismo, o trabalhador vai sendo separado dos meios de produção, aos quais só terá acesso se vender a sua força de trabalho. E o drama se intensifica quando esse trabalhador descobre que o que recebe como pagamento não lhe garante condições para adquirir aquilo que produz.
Uma outra característica importante do trabalho, além do processo de identificação, é a potencialidade. O trabalho humano é infinito em sua potencialidade. Para os marxistas, a potencialidade multilateral do trabalho humano é uma das bases de ampliação do capital, pois, numa mesma jornada de trabalho, se pode ter aumento de tempo trabalhado através de expectativas de produção e da utilização de meios mais produtivos e eficazes, aumentando a intensidade do trabalho. Além de que a capacidade criadora do homem é infinita e inestimável. Ao cessear esse impulso criativo, estaremos produzindo estados de insatisfação, de conflito e de danos irreparáveis à vida e à saúde do indivíduo. Um outro agravante que podemos considerar é a inadequação do indivíduo ao trabalho. O indivíduo deve adequar-se ao trabalho ou o trabalho deve estar adequado ao indivíduo. Embora face aos problemas políticos, econômicos e sociais que enfrentamos, parece extemporâneo discutirmos a adaptação do trabalho ao homem, pois nem trabalho existe mais. Friedman alerta que todo e qualquer trabalho mal escolhido e inadaptado ao indivíduo acarreta para este efeitos nocivos. E todo trabalho, sentido como algo estranho pelo seu executante, é um trabalho considerado alienado. E para não ser alienado, o trabalho terá de aproveitar condições favoráveis, tanto de ponto de vista técnico, fisiológico, quanto psicológico. Se em uma extremidade temos o trabalho e suas implicações, na outra temos a pessoa, o indivíduo, o sujeito, objeto e razão principal do trabalho. Mesmo onde impera a sofisticada tecnologia, toda ela só se justifica se em algum lugar existir um indivíduo que possa consumir aquele produto. E não é só o fato de ser consumidor que determina uma atenção especial ao indivíduo. É o fato de que ele, indivíduo, é quem pensa e cria tecnologia. E como olhar para esse elemento complexo chamado homem? O indivíduo, às vezes, pode ser confundido com sua personalidade. O vocábulo personalidade origina-se de persona ou personare, de origem latina, que significa soar através de. Então nós somos uma espécie de alto-falante, ou uma caixa de som, que ecoa uma alma interna. E uma das maneiras de se penetrar e entender essa alma é através do autoconceito. E aí a nossa definição do indivíduo a partir do autoconceito. Dois escritores espanhóis, Sanches e Escribano, definem o autoconceito como uma atitude valorativa que o indivíduo tem sobre si, sobre a sua própria pessoa. Trata-se da estima dos sentimentos, experiências e atitudes que o indivíduo desenvolve sobre o seu próprio eu. O autoconceito desempenha um papel central no psiquismo do indivíduo. Ele influi de maneira decisiva em como uma pessoa percebe os acontecimentos, os objetos e as outras pessoas ao seu redor. É como se o indivíduo visse, ouvisse e avaliasse tudo através de um filtro, tanto para aceitar quanto para recusar. O autoconceito influi na relação com o outro. Pessoas com um conceito negativo de si mesma e com uma percepção apreciativa distorcida frequentemente estão na defensiva, tornando-se companheiros difíceis de lidar. Devemos considerar também que o autoconceito não é algo inato, ele se desenvolve e evolui. Dois pesquisadores americanos, Cooley e Mead, afirmam que o autoconceito é uma consequência das avaliações realizadas por pessoas do ambiente mais próximo. Nesse momento, vocês estão estabelecendo o conceito sobre nós que estamos aqui na frente. O indivíduo se vê refletido na imagem que o outro lhe oferece de si mesmo, como se eles fossem um espelho. E o indivíduo acaba sendo como os outros pensam que ele é. Apesar de alguns autores defenderem que o autoconceito termina depois dos 20 anos, é cada vez mais comum a ideia de que o indivíduo evolui durante toda a sua vida. No período entre 20 e 60 anos, o autoconceito não só evolui, como também pode ser submetido a reformulações periódicas, em função das experiências que vamos vivenciando. Como, por exemplo, o sucesso ou insucesso profissional, o status socioeconômico, o status cultural,
que invariavelmente incide no valor que uma pessoa atribui a si mesma. Nesse aspecto, em particular, devemos considerar a questão do sucesso profissional, consubstanciado pela empregabilidade. Considerando na origem o valor atribuído ao trabalho, existe uma carga individual e social que permeia as relações profissionais. Espera-se que as pessoas de sucesso sobrevivam de seu próprio esforço. É, antes de tudo, uma questão teleológica, de finalidade valorativa. Obter sucesso em nossos planos profissionais significa que, de alguma forma, estamos trabalhando, produzindo, gerando algum tipo de resultado. Da mesma forma que, quando não se trabalha, é porque existe algum componente de insucesso ou de incapacidade. Face ao ajuste econômico imposto, ao advento das novas tecnologias, ao favorecimento do capital especulativo, o quadro que nós temos é assustador. Segundo dados da Fundação SEAD, o desemprego em São Paulo atingiu 19% da população economicamente ativa em 2002. Essa é a segunda maior taxa desde que esse dado começou a ser medido em 1985. Bom, diante desses dados, que com certeza já foram discutidos aqui exaustivamente, nós estamos trabalhando há cerca de 3 anos ouvindo relatos de desempregados que procuram a Secretaria de Relações do Trabalho da cidade de Assis, sobre que tipo de sentimento essas pessoas elas possuem diante de estarem desempregadas há 1 mês, 2 meses, 1 ano, enfim, que tipo de pessoa, que tipo de autoconceito essas pessoas têm de si mesmas. E o relato mais comum no discurso é o da exclusão. Estar desempregado afeta a autoestima e os indivíduos sentem-se culturalmente sem dignidade por não estarem trabalhando. Esse é um sentimento de impotência, de incapacidade, para reverter uma situação que de imediato revela-se como um choque, mas que aos poucos vai minando a capacidade de reagir. É o contributo necessário para que o indivíduo enverede pelo caminho da depressão. Os desempregados narram que, com o passar dos dias e com a perspectiva cada vez mais distante de voltar a trabalhar, vão sendo consumidos por um sentimento de inércia e de isolamento. Além das queixas de desconforto psíquico, como desânimo, depressão, isolamento, acomodação, eles também somatizam prejuízos por estarem desempregados. Segundo alguns, as doenças que até então não tinham começam a aparecer. Então a queixa comum é da gastrite, da enxaqueca, do nível do colesterol que aumenta, da dor muscular, etc. Essas questões foram tratadas por outros pesquisadores, eu destacaria a Edith Seligman, e ela classifica isso como psicopatologia do desemprego. E os indivíduos que são vitimados pelo desemprego, eles são acometidos por essa sintomatologia. E ela destaca a impotência individual, caracterizada pelo fato de que o trabalhador sente que não tem mais controle sobre a sua vida, uma sensação de carência no sentido de vida, marcada pela ausência da perspectiva, a ausência da norma, porque ele não tem mais referência, Então, quando você está trabalhando, você tem hora para levantar, para fazer as suas refeições, tudo é cronometrado. Quando você não trabalha, você perde essa referência. E também o distanciamento cultural, porque você não pertence mais aos grupos, você sente que não participa mais dos grupos. Além do autodistanciamento e no que diz respeito à tomada de consciência entre a sua realidade atual de vida e a trajetória que ele havia planejado. Além do isolamento social, que é a sensação de estar só, excluído e abandonado. Como se pode perceber, os transtornos causados pela síndrome do desemprego atingem não somente a questão financeira de subsistência, que também é importante, atinge aspectos de saúde que agravam o estado físico e emocional do trabalhador e também as suas relações sociais. O trabalhador não se configura apenas como refém da situação imposta pelo mercado, ele está se tornando vítima agonizante de um processo autodestrutivo. A inexistência de perspectiva de futuro, com dificuldade de colocação, está criando um exército de maiores abandonados, que vê aumentar progressivamente a sua capacidade de lutar de forma a protestar, de forma a reagir. Tratar a saúde psíquica do desempregado é quase tão importante quanto da sua saúde financeira. Heinz Kuhn afirma que as pessoas que usufruem de estruturas psicológicas sadias
Desenvolverão ainda mais essa estrutura e, quando em contato com situações que revelam a sua imperfeição, terão a possibilidade estrutural de aceitar e de integrar esta experiência, evitando assim uma limitação da estrutura do seu eu ou de uma compensação que substitua essa imperfeição. A reestruturação produtiva começa invariavelmente pela reestruturação do indivíduo enquanto pessoa. Nesse sentido, recorremos à construção do autoconceito, que se inicia na infância, mas que se concretiza com o trabalho e com a atuação produtiva. Lutar pelo emprego é lutar pela saúde da pessoa e da própria sociedade, de tal forma que o trabalho não pode ser tratado como mais um dado em estatísticas oficial. Para nós, é um dado, é uma questão de saúde pública. E só para encerrar, discordando frontalmente do nosso amigo Tomás, o Santos vai ganhar hoje. Isso aqui está me cheirando dor de cotovelo. Muito obrigado.